Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando é Renan Medeiros, eu sou gerente de produtos das soluções de cloud da Ingram Micro, trabalho especificamente com foco nas soluções de infraestrutura como serviço. Então, hoje basicamente um workshop, um to-do, de como fazer uma cotação dos ambientes software que já estão disponíveis no modelo Cloud Marketplace da Ingram Micro. Então, eu não preparei slides, a ideia aqui com vocês é fazer uma demo mesmo, hands-on, mostrar o portal da Ingram, mostrar onde vocês encontram as soluções IBM dentro desse portal, como fazer uma cotação. A ideia aqui também é fazer uma cotação, fazer um pedido realmente de uma máquina, ver como é que ele é provisionado no ambiente Marketplace, como que você consegue acessar esse ambiente através de uma ferramenta que utiliza o PUT para uma sessão SSH, por exemplo, em ambientes Linux, ou até dependendo se for um ambiente de Windows, eu posso acessar via RDP sem problema nenhum, e como é que você faz essa configuração de uma máquina, os primeiros passos. Então, eu já queria tirar esse slide de apresentação. No último slide, eu tenho meus contatos para deixar para vocês, entrar em contato comigo, com o Rogério Coelho, que é especialista em sites, especialista em infraestrutura como serviço aqui da Ingram Micro. E vamos diretamente agora para o portal da Ingram, ver como que isso está funcionando. Bom, pessoal, esse aqui é o portal da Ingram Micro, então acho que vocês já estão familiarizados com esse portal. Eu já fiz o login, que aparece um link de login no portal aqui no canto superior direito da página. Então eu já estou logado, já estou com acesso à minha revenda test account. No caso de vocês, parceiros, quando logarem nesse portal da Ingram Micro, vocês já vão ter as suas credenciais, o nome da sua empresa destacado aqui no canto esquerdo. A gente percebe que a cada dia novas soluções vão sendo agregadas a esse portal Marketplace e é com muito orgulho que eu venho falar das soluções de IBM Softlayer que já estão disponíveis. Para iniciar uma cotação de IBM Softlayer, o primeiro passo é vir até a seção Serviços de Cloud, vir aqui embaixo, no canto esquerdo, em Infraestrutura, e vai estar destacado aqui no canto superior direito, IBM Softlayer. Basta clicar nesse link e você vai ser levado diretamente a uma página específica da Softlayer, de provisionamento, de cotação desses ambientes virtuais aqui no Marketplace. Então, eu tenho uma breve descrição do que é Softlayer, como ela trabalha. Também aqui embaixo eu tenho um detalhamento de cada uma das soluções, tanto os ambientes de virtual servers quanto os bare metals. Também eu falo um pouco dos Network Gate Appliances, que a gente utiliza muito no dia a dia, que é o VIATA. Acho que vocês que fazem cotação com software já trabalham bastante com esse tipo de gateway, com o VIATA, com o vRouter, na verdade. As sessões de storage, de rede, de segurança, de monitoramento, enfim. Aqui é como se fosse um detalhado mais simplificado, um overview básico do que cada uma dessas aplicações podem ser desenvolvidas dentro da solução Softlayer. Então, eu vou dar um selecionar aqui no canto direito. E aqui inicia toda a nossa jornada de construção de um ambiente virtual. Diferente de outras plataformas que a gente tem hoje disponível no Marketplace, o ambiente de Softlayer ele é totalmente integrado com a calculadora que já tem no próprio portal da Softlayer IBM. Então, as mesmas características e funcionalidades que você tem fazendo uma cotação por lá, você consegue fazer uma cotação diretamente pelo nosso portal. Com a diferença que nós já temos aqui, o nosso preço já está com os impostos aplicados. Então, não tem aquela discussão de quando você faz uma compra via cartão de crédito, por exemplo, no portal da Softlayer, você tem que imputar as suas taxas, os tributos, o ISS, PIS, COFINS, enfim, mais o IOF dessa transação. Como ainda consegue trabalhar com boleto bancário, com faturamento direto para o seu cliente final ou para você, parceiro, então toda essa parte de tributos, de taxas, de tarifas, já estão atribuídos ao nosso preço. Então, todo o valor que você vê disponível hoje no Marketplace, tratando de qualquer solução, seja ela Dropbox, seja ela Autodesk, enfim, mas tratando também de Softlayer, esse preço que aparece no site já estão com os tributos. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente como é que ele aparece aqui para a gente. Então, uma das primeiras pontos de partida
para iniciar uma cotação de um ambiente virtual da Softlayer é designar se ele vai ser apenas um servidor virtual, como existe essa solução, um Network Gate Appliance, que é o nosso famoso VAIATA, para quem já conhece, isso não tem nenhum problema. A ideia é fazer depois alguns outros treinamentos específicos para cada uma dessas soluções, mas a gente tem muito material disponível no site da IBM falando sobre eles, e em caso de dúvidas também a gente está disponível aqui na Ingra para tirar essas suas curiosidades e interesses nessas soluções da Softlayer. E aqui para baixo, todas essas partes que a gente começa a ver como Dual, Single, Quad, 4H, todos esses equipamentos que a gente começa a ver aqui embaixo são o que a gente chama de Bare Metal, ou seja, é aquele servidor físico que a IBM Softlayer consegue provisionar no ambiente virtual dela, naquele data center que ela tem, mas o seu cliente final continua pagando e sendo tarifado como se fosse um servidor virtual, ou seja, ele continua pagando por OPEX. Não existe um CAPEX, não existe um investimento inicial para a aquisição dessa ferramenta, desse servidor Bare Metal. A grande diferença entre um servidor Bare Metal e um servidor virtual é que um servidor Bare Metal, a princípio, ele está linkado aos ambientes virtuais, ou ambientes on-premise praticamente, que exigem cargas de trabalho muito intensas. Então, eu estou falando de um banco de dados específico de algum fornecedor, por exemplo, como Oracle ou SAP, que dificilmente você vai ter uma boa capacidade se ele for provisionado em uma máquina virtual somente. Então, muitos desses bancos de dados atualmente hoje trabalham em máquinas Bare Metal na IBM e trabalham muito bem. E se a gente descer um pouco mais, a gente começa a falar de todas as outras características e possibilidades de configuração da Softlayer. Então, eu também tenho o Object Storage, o Performance Storage e o Endurance Storage, cada um com as suas respectivas características. Um voltado mais para grandes quantidades de armazenagem de arquivos, que é o Object Storage. Então, é um limite gigantesco de opção que você tem para armazenar os seus arquivos com os custos específicos para isso. O Performance e o Endurance dedicado são para aplicações que vão ficar alocadas em algum disco, não ambiente Softlayer, mas que exijam uma aplicação e um requisito específico de IOPS por gigabyte ou pelo tamanho total desse armazenamento. Então, nesses dois modelos, eu começo a falar de opções que variam de entre 0,25 IOPS até 4 IOPS por gigabyte que eu tenho armazenado no meu ambiente. Então, eu posso ter um armazenamento de 10 GB, por exemplo, com 40 IOPS para ele. Ou eu posso dedicar também um ambiente de 10 GB e colocar para ele 200 IOPS, dependendo da minha aplicação. Então, isso aqui te dá uma granularidade e uma liberdade de escolha entre IOPS em relação ao tamanho do armazenamento, se você necessita de um IOP mais intenso ou menos intenso. Então, a Softlayer conseguiu trabalhar muito bem isso no dia a dia. Isso funciona muito bem para as revendas entenderem como funciona o perfil do cliente, o que ele está querendo levar para a nuvem, se é alguma aplicação específica ou só um armazenamento, um file server, por exemplo, que não existe tanto IOPS assim. Então, você consegue trabalhar com essa demanda de uma maneira bem variável e bem interessante. Questão de monitoramento, de load balance, a VPN IPsec, questão de mais IPs públicos, por exemplo, a gente tem como submeter isso a uma análise criteriosa da Softlayer, mas é possível adquirir IPs adicionais. A questão de IPv6 hoje já existe na Softlayer, então também, para deixar tranquilo, um cliente seu que hoje trabalha com algum endereço IPv6, hoje a Softlayer trabalha com o dual stack, então pilha dual stack, então tanto IPv4 como IPv6, você consegue fazer uma solicitação e ter um range de bloco para trabalhar a sua aplicação sem nenhum problema. Questão de eVault, File Service, tanto para backup dos arquivos em loco, quanto de uma máquina virtual que vai estar armazenada na Softlayer, também é possível de ser feito. Existem outras opções de backup na Softlayer? Sim, existem. A gente trabalha muito bem, a Softlayer trabalha muito bem com R1 Soft, que é interessante para quando você trabalha com máquinas virtuais. E quando você tem uma carga de trabalho um pouco mais intensa, um pouco mais específica, os clientes acabam preferindo por trabalhar com Vim, que hoje já tem parceria com a Softlayer e já é possível ser feita uma cotação dentro da Marketplace também. Então, se algum cliente seu já tem um ambiente Vim hoje com backup dentro da sua infraestrutura on-premise
está cotando, está experimentando, quer descobrir algum ambiente em nuvem que alguma aplicação dele consiga rodar, mas ele não abre mão desse backup Vim. SoftLayer é um grande player para entrar, para fazer uma cotação e ter uma análise um pouco mais criteriosa desse ambiente. Eu vou dar início a uma cotação, eu quero mostrar para vocês um servidor virtual apenas. Então, eu tenho dois grupos aqui embaixo também, que são grupos pré-configurados. São aqueles grupos como se fosse um bundle. Eu posso clicar em um dos dois e ele já vai me gerar uma máquina direto no carrinho de compras praticamente, para eu dar um OK essa máquina ser provisionada. Eu tenho um ambiente Linux com CentOS, já com LAMP, então já vai com todos aqueles requisitos que o LAMP exige, com 2 cores, 100 GB de RAM e 4 GB RAM. Então é interessante para quem vai rodar um website, não precisa de uma aplicação tão robusta assim. Então você já começa a ter uma ideia de uma máquina virtual de fácil deploy, de rápido deploy, direto pelo Marketplace também. E abaixo tem um grupo com Windows Servers, na verdade Windows 2012 R2 Standard, com 32 cores, né, vCPUs nesse caso, que são máquinas virtuais, com 100 GB RAM e 32 de RAM. Então já é um servidor um pouco mais robusto. Então para rodar um ISO 8.5 ele já serve. Para ambientes como de Exchange, por exemplo, ele também começa a trabalhar muito bem. E é interessante que você pode colocar esses dois modelos, esses dois grupos pré-configurados, já no seu, como se fosse um flyer, ou, por exemplo, um ponto de partida para o seu cliente. Então, você já tem aqui dois ambientes configurados, simples de fazer um deploy, muito rápido e muito prático, que você já pode ter um ponto de partida para iniciar uma conversa com o seu cliente. Para iniciar uma cotação de um servidor virtual, o primeiro passo é definir qual vai ser o hostname desse servidor. Então, eu vou colocar aqui como teste SoftLayer, e o meu domínio vai ser softlayerrenan.com. Vou dar um próximo e já vou começar a entrar no ambiente de cotação para esse servidor virtual. Então, a primeira coisa que aparece aqui em cima, quando a gente entra no portal, é o tipo de servidor que eu estou escolhendo. Então, se eu escolhesse um storage ou uma máquina bare metal, por exemplo, esse nome já seria alterado e eu cairia numa página um pouco diferente dessa daqui, mas que daria para mim a possibilidade de construir essa máquina virtual. Então, o preço estimado é claro porque o consumo do cliente pode variar ao longo do mês. A gente está falando de cloud computing, então raramente você consegue fixar um valor em cloud, porque às vezes a demanda do cliente é sazonal. Em um dia do mês, aquele dia de faturamento do final do mês, por exemplo, ele acaba demandando mais de uma máquina virtual, por exemplo, do que nos outros dias. Então, ele tem meses sazonais, demandas sazonais também. Então, ele acaba esse sendo um preço estimado de acordo com o que a gente está cotando hoje. Então, mas nada impede disso aqui mudar ou se alterar ao longo do percurso, dependendo de como o cliente utiliza esse ambiente virtual. E aqui embaixo, esse MSRP é o valor sugerido para vocês ofertarem ao cliente final. E vale ressaltar que esse valor aqui de baixo, ele é o mesmo valor que aparece no portal da SoftLayer, porém, lembra quando eu falei aqui no começo do vídeo, esse meu valor já tem todos os tributos, já tem todos os impostos, as tarifas, e não existe aquele risco fiscal de uma contratação via cartão de crédito do exterior. Então, quando o cliente vê, para começar, esse aqui seria o custo de vocês hoje contratando isso com a Ingra. E esse é o valor sugerido para vocês ofertarem ao cliente final. Então, entre o seu custo e o valor sugerido, eu tenho quase 10% de markup nesse caso. Então, com o mesmo 10% de markup, você já se iguala ao preço do site da SoftLayer, porém você já está com todos os tributos. Então, você já tem uma vantagem, já tem uma grande vantagem nessa ponto de partida, que você já consegue, no mínimo, igualar o valor. É claro que a gente sempre espera que vocês agreguem serviço a essa solução de SoftLayer, outras soluções de cloud, e consigam aumentar esse markup de acordo com o grau de serviços profissionais que vocês vão lidando com o cliente, com o serviço de gerenciamento dessa rede dele. Então, é muito interessante e já tem logo de cara uma grande vantagem.
Os 3 requisitos básicos de uma construção servidor são a localidade do data center, o tipo de nuvem que a gente vai querer e quais são os poderes computacionais dele. Então, logo de cara, a gente tem aqui o tipo de nuvem que a gente pode escolher, uma nuvem privada ou uma nuvem pública, por exemplo. Eu, como para esse teste, vou usar uma nuvem pública. Aonde vai ser provisionada essa minha máquina? Então, eu tenho vários data centers do Softlayer. Se não me engano, são 33 data centers espalhados pelo mundo. Então, existe uma vasta gama de liberdade para o cliente final escolher uma proteção para esse data center. Eu estou falando de um DR, estou falando de um backup. Então, existe essa possibilidade. E eu vou escolher para a gente um data center aqui em São Paulo. E o modelo de faturamento, percebam que quando eu altero de data center, por exemplo, de Amsterdã para São Paulo, o meu valor aumenta. A gente sabe porque existe uma diferença de preço e de tributos para oferecer uma solução em um ambiente como a Europa, como os Estados Unidos e como o Brasil. Então, isso é normal ter essa diferenciação de preço. Não se assustem com isso, dependendo do data center. Isso pode ser impeditivo para o meu cliente no dia a dia? Raramente, porque a diferença não é tão grande no final das contas. Mas se custo for uma dos pilares que sustentam essa solução de cloud de nuvem para o cliente, você consegue verificar se em outro data center essa aplicação ficaria mais barata, se essa solução de servidor virtual ficaria mais econômica para o cliente. Então, acho que vale a pena fazer esse teste no dia a dia com vocês. Eu vou alterar o meu modelo de faturamento para mensal, só para vocês terem ideia de como ficaria esse valor. Então, quando eu clico em mensal, o meu modelo de faturamento muda, porque agora aqui a gente está falando de um faturamento por hora. Então, por hora, a princípio, essa minha máquina que está começando aqui, provavelmente deve estar com um servidor, um vCPU e 1 GB de RAM com CentOS, está me custando basicamente 4 centavos de dólar por hora. Quando eu mudo isso para mês, fica muito mais vantajoso para o cliente. Fica muito mais econômico essa conta. Então, em um mês dessa máquina ligada, com o vCPU e 1 GB de RAM, aqui rodando aqui em São Paulo, com o CentOS, por exemplo, custaria para o cliente, custaria para vocês $27 e para o cliente um preço sugerido de $30 por mês. Então, é muito interessante, a gente consegue fazer essa estimativa, tanto por preço em hora quanto para o valor total de um mês fechado, por exemplo. Isso facilita muito no dia a dia de uma cotação. Eu vou voltar aqui por hora para essa demo. Ok, já me alterou o valor. E agora o próximo passo, eu posso vir aqui em Next, em Próximo, eu caio na aba Obrigatório. Então aqui existe tanto a opção de uma instância pública quanto uma instância dedicada. A minha quantidade de vCPUs que eu consigo estimar nessa máquina, ou seja, alocar nessa máquina, desde 1 até 56, vou deixar com 1 mesmo. A questão de GB RAM, então de memória que essa máquina vai ter disponível, partindo de 1 a 242 GB por instância. Vale ressaltar que alguns modelos computacionais que você for criando, porque aqui nada mais é do que uma pecinha de Lego praticamente, né, que a gente vai montando as peças para criar um servidor virtual no final. Algumas dessas peças acabam não se encaixando quando eu peço, por exemplo, um core virtual com 242 GB de RAM. É assim, uma densidade computacional que não faz sentido, então isso não é liberado pela Softlayer, assim como também tem outros players que já têm até bundles pré-definidos de máquinas com poderes computacionais estabelecidos por eles para uma cotação. Então a Softlayer consegue dar uma certa liberdade para vocês, mas não abusem dessa certa liberdade, porque senão vão conseguir fazer algum pedido. Então, basicamente, eu vou deixar essa máquina com 1 GB de RAM. Então, aqui eu tenho algumas soluções, como gerenciamento remoto, como que eu vou fazer acesso a essa máquina, a questão da minha porta de uplink, então, minha porta de acesso à rede, como que vai funcionar, se vai ser de 10, de 100, de 1 GB, por exemplo, de throughput. Questão de largura de banda disponível, quantos IPs públicos eu vou ter disponível nessa máquina. E a questão mais interessante sobre o disco, que eu tenho a possibilidade de escolher tanto o disco local quanto o disco local quanto o SAN. Basicamente, por recomendação, a gente utiliza o SAN, porque é mais fácil de mover, enfim, o SLA dele de manutenção é diferenciado, exige toda uma proteção um pouco maior com o disco SAN. Tem uma diferença de preço muito pequena,
mas é interessante trabalhar sempre com SAM, a não ser que seu cliente exija uma aplicação que rode um disco local, por exemplo. A possibilidade do meu primeiro disco da minha máquina virtual sempre será de 25 GB ou 100. Para sistemas operacionais Ubuntu, Linux, CentOS, por exemplo, a gente consegue iniciar essa máquina com 25 GB de RAM, de HD, perdão. E para máquinas Windows, a gente já inicia o primeiro disco sempre com 100. Então, se em algum momento você for fazer uma cotação de uma máquina, colocar sistema operacional Windows e o primeiro disco com 25, a Marketplace não vai deixar você seguir com essa venda, porque SoftLayer não deixa, porque Microsoft também exige que seja sempre 100 GB. Então, eu vou deixar com 25. A questão dos sistemas operacionais que eu tenho disponível nessa máquina, eu estou falando de um CentOS, CoreOS, Debian, Ubuntu, Microsoft, Red Hat. Então, eu tenho algumas possibilidades. Conforme você vai alterando o sistema operacional, você tem todas as versões disponíveis. Então, exige sim, o preço vai alterando conforme você vai modificando. Nesse caso, eu vou deixar com CentOS, que é uma demo. Vou deixar a versão 7 com mínimo install, não vou colocar um LAMP agora. Questão de monitoramento, host ping, ou até posso selecionar o monitoramento via TCP. Por padrão, vou deixar host ping. Tipo de resposta, como que eu quero que seja a minha conta, se vai ter algum acesso VPN ou não. Por padrão, a SoftLayer sempre libera para toda máquina virtual também um IP privado. Então, se alguma aplicação do cliente for fazer uso de uma VPN ou de uma rede privada, você já recebe esse IP também por padrão. Finalizando, né, essa etapa, a gente viria para o próximo. Esse aqui a gente cai na aba opcional. Então, basicamente, a nossa máquina está pronta nas primeiras duas abas que a gente cadastrou, que é o local e tipo do pedido e o obrigatório. A aba opcional nada mais é do que aqueles add-ons ou características especiais que o cliente pediu, que vocês precisam que a máquina tenha para rodar alguma aplicação, para rodar algum banco de dados, por exemplo. Assim você consegue configurar ela à sua preferência. Então, eu tenho o IP público adicional, por exemplo. Eu consigo colocar para essa máquina até 5 discos HDs adicionais nela. Então, partindo de 10 até 2 TB por disco. Então, eu posso vir aqui e colocar 4 discos adicionais com 2 TB de limite máximo. Alguma especificação do meu sistema operacional, se eu vou precisar, por exemplo, de um center, por exemplo, se eu estivesse rodando um VMware, alguma coisa parecida com esse modelo de negócio. Questão de banco de dados, eu já tenho a possibilidade de, pela própria SoftLayer, inserir uma opção de banco de dados na minha aplicação com pagamento mensalizado, assim como o sistema operacional e todos os requisitos dessa máquina. Então, eu posso colocar o Microsoft, por exemplo, e selecionar um Standard ou um Express aqui, por exemplo, para essa edição. Também posso solicitar um Mongo, uma SQL, tem algumas opções bem interessantes. Lembrando, de novo, que eu não consigo colocar o Microsoft, por exemplo, em um sistema operacional em Linux. O sistema não deixa você fazer isso. É legal a gente falar isso porque acontece no dia a dia, sem querer o cliente deixou um Linux e aqui no banco de dados vai colocar uma aplicação Windows, assim, não vai deixar. Isso é legal porque não permite que a máquina seja provisionada. Então, o provisionamento da máquina não vai ser feito de maneira errada. Isso é bom no dia a dia porque acabou, por exemplo, eu estou mexendo, o scroll subiu, eu não vi, mudou a aplicação, estou dando next, next, next. Imagine se isso fosse para frente. Eu teria que depois cancelar essa máquina, criar uma nova, porque é uma instância virtual, eu preciso de um trabalho nela. Então, tudo que eu fizer e não for possível de ser realizado no ambiente SoftLayer, o ambiente do Marketplace me resolve com uma resposta de erro, e ficando aonde que eu tenho que alterar, o que eu preciso alterar, por exemplo. Basicamente, esse é o ambiente IBM, o ambiente IBM SoftLayer dentro do Marketplace. Eu queria mostrar, antes de provisionar, eu vou seguir com o provisionamento dessa máquina e vou mostrar o bare metal em seguida. Então, eu finalizei a cotação dessa máquina, eu venho em próximo.
onde ele vai me mostrar meu carrinho de compras. Carregar a tela. Perfeito. Aqui está o meu carrinho de compras, com os meus requisitos que foram configurados nas páginas anteriores. Então, você pode copiar esses itens aqui, copiar esse valor por hora, que é o seu custo, copiar esse valor aqui, que é o markup sugerido de 10% em média, enviar para um cliente seu com uma cotação, por exemplo. E se o cliente aceitar, você volta no ambiente software, configura de novo esse ambiente, e agora vem aqui e finalizar a compra, prosseguir para finalizar a compra. E é o que a gente vai fazer, porque a gente vai comprar essa máquina e eu quero fazer o deploy dela. O próximo passo, depois de ter feito a configuração e escolher continuar com a compra, é selecionar o cliente final. Se for um cliente final que já tinha sido feita uma venda anterior, ou seja, essa aqui é uma venda nova, é uma venda recorrente, é uma nova venda de uma outra solução, por exemplo, já vai ter cadastrado os seus clientes aqui. Se for um cliente, um novo usuário, exige toda aquela contratação, de novo, eu preciso exigir, o sistema exige uma configuração de usuário sem administrador do portal do cliente, por exemplo, os dados da empresa, o nome, o usuário, o e-mail, cidade, enfim, por uma questão de compliance e de conseguir gerar um faturamento. Por falar em faturamento, deixa eu entrar aqui em um cliente que eu já tenho, então o cliente Renan Medeiros vai adquirir essa máquina final. Aqui. Por falar em faturamento, a próxima página já te diz respeito a isso. Hoje a Ingram trabalha com 2 modelos de faturamento. A gente consegue tanto faturar vocês, revendedores, nossos parceiros, quanto a gente consegue faturar direto o cliente final, já com o markup de vocês. Então isso aqui é muito interessante. Já evita aquela bitributação que a gente tem no dia a dia e você já consegue associar o markup de vocês da forma que vocês precisarem, da forma que vocês queiram. Então não exige um recálculo, um cálculo por fora. O Marketplace já enxerga esse markup e consegue fazer uma cotação específica desse ambiente já com o seu preço final para o cliente, sem nenhum campo adicional, sem nenhuma exigência adicional no caso. Para esse nosso teste, eu vou deixar faturamento revendedor, vou selecionar o modelo de pagamento do boleto bancário, que é apenas o único disponível aqui no Brasil, tem a minha estimativa de valor por hora dessa máquina, aceito os termos e condições do Marketplace e também da Softlayer. Então, é importante vocês lerem esses termos com um pouco mais de calma depois para entenderem como que é feito, qual que é o SLA do serviço, como que funciona uma transação, uma máquina virtual, como que é feito o deploy dela no ambiente Softlayer. Então, eu vou dar no enviar agora. E a partir desse momento, o Marketplace já entra em contato com a Softlayer para começar a criar esse ambiente virtual. Então, existe uma integração entre as APIs, entre as APS da Softlayer com o mercado aqui, com o Cloud Marketplace, e já é possível que você faça o pedido diretamente pelo portal Marketplace. Então, você não precisa ir até o portal da Softlayer fazer esse pedido depois. A máquina que você fez a cotação aqui nesse ambiente vai ser a máquina que vai ser provisionada no ambiente da Softlayer. Isso demora de uma máquina virtual em torno de 20 minutos. Então, enquanto a gente está esperando esse tempinho aqui dessa máquina ser provisionada, eu queria mostrar para vocês agora uma cotação, por exemplo, de um ambiente bare metal, de uma máquina física na nuvem da IBM. Para isso, eu venho de novo no site, no portal da Softlayer, dentro do portal Marketplace, sempre vindo em serviços, cloud, infraestrutura, IBM Softlayer. Na mesma página, eu venho selecionar. E, em vez de selecionar agora servidor virtual, eu seleciono, por exemplo, um bare metal. Cada bare metal nada mais é do que um conjunto de poder computacional de uma máquina física. Então, por isso que eu tenho várias soluções disponíveis aqui, desde alguns processadores dual, single e quad-core, por exemplo, máquinas Power 8, dependendo da aplicação do seu cliente, se exigir ou não. Então, a Softlayer dá um cardápio muito interessante para criar esses ambientes virtuais.
Eu vou iniciar com um ambiente simples de um single com 4 drives, colocar uma palavra de teste com hostname, teste.com para domínio e continuo. Ok. Aqui a gente tem algumas opções de data center, então lembrando que para cada bare metal eu tenho ele disponível em algum data center ou não, então não são todos os data centers da Softlayer que possuem os mesmos equipamentos. Quanto maior o númerozinho do lado do nome, quer dizer que mais novo é esse data center de Softlayer. Então, por exemplo, um data center Seattle 1 é um pouquinho mais antigo que um Dallas 5, por exemplo, e assim vice-versa. Então, quanto mais novo, mais poder computacional esse data center possui, mas também, dependendo do caso, um pouco mais caro ele fica. Eu vou manter o data center em Amsterdã, uma rede pública e privada. E aqui muda um pouquinho a cara de como fazer esse deploy, como escolher as características desse seu data center, desse seu bare metal, por exemplo. Porém, a ideia é a mesma. Então, eu consigo escolher o meu sistema operacional. Aqui eu também já tenho o VMware, que eu posso escolher. Assim como as demais soluções, por exemplo. Mas se eu quiser criar um host, por exemplo, uma solução da VMware é muito utilizada. Questão da minha memória RAM, eu consigo. Lembrando que cada item desse que eu estou mostrando aqui é específico para esse Single E3, desse processador. Se lá no começo da solução, do funcionamento, eu alterasse para um dual, por exemplo, ou para um quad-core, essas opções de sistema operacional se manteriam, porém, esse nome server mudaria, a questão de RAM, disco controller, por exemplo, podem se alterar dependendo dessa solução que eu escolha logo de cara. Então, eu continuo fazendo a minha configuração, bem escolhendo, existe a possibilidade de escolher alguns níveis de rede específico, lógico, pela quantidade de disco que eu colocar nesse computador, esse bare metal. Questão do eVault, se eu for usar uma solução de backup, por exemplo. O R1 Soft e Dera também, existe a opção de utilizar esses serviços. CitrixVN e Vim, como eu tinha dito no começo do vídeo, e já existe a possibilidade de fazer esses backups, de fazer até a replicação de dados com Vim, tanto para Hyper-V quanto para VirtShirk da VMware. Então, isso é interessante no dia a dia, se o cliente ficar sabendo sobre isso. Questão de antivírus. Algumas das cotações que eu estou mostrando aqui, por exemplo, com essa de antivírus, ela não representa um valor significativo desse valor de mês. Então, algumas até das aplicações que estão como known aqui, você colocando sim ou não, você inserindo uma aplicação ou não, o preço não varia, porque senão tem custo para Softlayer. Então, isso é interessante também. Você pode agregar uma solução a mais para o seu cliente que não estava nem esperando no dia a dia dele. Agora, daqui para frente, segue a mesma característica do servidor virtual. Então, eu tenho todo o meu detalhamento do que foi feito nesse ambiente, como que eu configurei ele, o que vai estar disponível para o meu cliente final. Aqui eu tenho os meus valores, então o meu valor de custo para parceiro e o meu valor sugerido para o cliente final. Também eu posso tirar esse valor aqui, por exemplo, se eu for faturar direto a vocês, não interessa aquele valor, só interessa unicamente este daqui. Se eu prosseguir com as próximas telas serão iguais, então eu vou escolher para quem vai ser o cliente, modelo de faturamento, se for faturamento cliente final, qual vai ser o markup dessa compra. Então, basicamente é o mesmo. Eu só queria mostrar o ambiente bare metal, que não muda muita coisa de um ambiente virtual, mas é claro que tem mais peças, é um ambiente que exige um pouco mais de uma configuração um pouco mais detalhada, porque geralmente os ambientes bare metal são basicamente quando o cliente já tem um alto poder computacional dentro de casa, no modelo on-premise, por exemplo, e ele quer migrar para a nuvem, mas ele não quer migrar em um servidor virtual, por exemplo, ele quer ter um host na nuvem para fazer uma integração com o VMware dentro de casa que ele possui hoje.
Então, com o Bare Metal, se ele faz um processamento de um Bare Metal na nuvem IBM com um sistema VMware, por exemplo, ele consegue ter um controle único, um gerenciador único nesse caso. Então, ele a partir da sala dele de gerenciamento tradicional, ele vai ter acesso ao ambiente on-premise dele e também acesso ao data center cloud da IBM. Então, não precisa ter um gerenciamento diferente, ele consegue fazer o gerenciamento único. Isso simplifica muito a vida do TI. Aproveitando que a gente está com um pouco de tempo aqui, eu vou mostrar também. Deixa eu desfazer esse carrinho. Lembrando que tem um detalhe na SoftLayer importante. Eu só consigo fazer uma cotação por vez. Então, eu não consigo cotar no mesmo carrinho, deixar, por exemplo, um servidor virtual, um Bare Metal e um storage. Cada um dessas aquisições tem que ser feito individualmente. Então, no primeiro momento, eu adquiro um servidor virtual, por exemplo, e numa segunda compra, eu adquiro storage. É assim que funciona hoje dentro das duas companhias. Então, eu vou voltar aqui em IBM SoftLayer. Vou vir até selecionar. Vou selecionar, por exemplo, um Performance Storage, para vocês terem ideia de como que ele é provisionado. É exatamente igual ao ambiente da SoftLayer do portal, só que com a diferença que você já está dentro do portal Ingram Micro, você já tem toda a facilidade dos seus clientes já estarem aqui com você, você tem uma cotação já com o valor que você realmente vai ser faturado. Então, já tem toda uma liberdade de provisionamento da máquina também e toda uma segurança do valor que você está provisionando para o seu cliente. Ok? Existe a possibilidade de escolher o data center que vai ficar esse meu storage. Então, eu vou deixar na esquerda mesmo. A questão do performance, por exemplo, que é que eu consigo alocar para esse storage por instância, basicamente, de 20 GB até 12 TB, e eu consigo escolher o meu número de IOPS para esse ambiente. Então, diferente do Endurance, que eu vou mostrar para vocês também, eu consigo, independente do meu espaço em disco, escolher minha quantidade de IOPS. É claro que não vai me dar a liberdade de colocar 6.000 IOPS para 20 GB, porque isso não faz sentido, não é uma densidade computacional e se adeque ao dia a dia dos usuários. Então, conforme eu vou subindo o meu espaço, meu poder de armazenamento, ele me dá liberdades para colocar mais poder de IOPS nesse caso. Eu vou voltar e agora mostrar para vocês o Endurance. Igual a opção de performance, eu posso escolher o data center, que vai ficar esse meu ambiente de armazenamento. Porém, agora, eu não tenho mais um valor total de IOPS pelo meu armazenamento. Agora eu consigo definir quantos IOPS por giga que eu vou ter nesse ambiente. Então, eu tenho desde 0,25 a 10 IOPS, dependendo do data center, de qual que é a minha densidade de storage. Eu consigo alocar esses ambientes. São bem específicos, mas existe cliente que precisa de ambientes com uma alta densidade de IOPS por gigabyte. Então, o Endurance Storage é perfeito para esses casos. Então, eu consigo selecionar 4 IOPS, por exemplo, para 2 tera, por exemplo. Então, isso vai me dando um poder computacional, eu consigo customizar a minha maneira. Eu acabei de receber um e-mail dizendo que a minha compra de SoftLayer foi aprovada. Então, é aquele e-mail padrão que vocês recebem, parceiros, quando vocês fazem uma aquisição de qualquer outra solução. Existe um e-mail de aprovação dizendo que sua compra foi bem sucedida e em breve o seu pedido estará online. Então, já que eu recebi esse e-mail, eu como parceiro vou entrar no meu painel de controle. Onde eu consigo ter visualização de todos os meus clientes, o que eles estão usando. Vocês, parceiros, estão muito mais habituados com esse ambiente aqui. Eu acho que isso é de extrema ajuda para vocês no dia a dia. Eu vou vir em clientes. Então, lembra que eu provisionei um servidor virtual para o meu cliente Renan? Vou vir até o cliente.
são meus dados, ok? Está tudo ok com o meu cliente. Vem minha assinatura. E hoje é dia 12 de julho. Ok, meu serviço já está ativo e já está em execução. Vamos entrar nesse meu serviço. Perfeito, ele já está ativo, ok. Dia 12 de julho até dia 12 de agosto, mensal, faturamento. Perfeito. Vamos então na conta desse cliente agora. Para eu vou acessar essa conta do meu cliente, o painel desse meu cliente. Então, percebam que a minha solução já está posicionada com o meu ambiente software. Nas minhas abas, no meu cliente já existe uma assinatura software online. Eu posso clicar na minha aba software. Lembrando que o cliente pode acessar esse ambiente também. Então, isso fica por conta do parceiro, disponibilizar isso para o cliente final ou não. Muitos dos nossos parceiros, quando trabalham com software, preferem ter esse acesso para eles fazerem a gerência do ambiente do cliente e até fazerem upload, download dessa aplicação que o cliente possui hoje. Então, eles possuem totalmente essa gerência e vendem isso, transformam isso em um valor agregado para essa solução. Então, aqui tem o meu teste software, meu domínio que eu acessei. Aqui embaixo eu consigo ter, em instância, qual que é o meu poder computacional que foi alocado para essa máquina. Então, toda aquela configuração que eu fiz no Marketplace, que a gente fez juntos agora há pouco, é essa máquina que já está disponível. E percebam como isso foi rápido. Então, para um cliente no dia a dia, quando ele tem uma demanda sazonal, ele precisa demandar um servidor virtual para rodar um teste de uma aplicação, ou para subir um novo ambiente virtual para a empresa dele. Através do Marketplace, você faz tudo isso muito mais prático, muito mais rápido do que até se fosse adquirir isso via cartão de crédito pela própria IBM. Então, ele já me deu também o meu IP público e o meu IP interno privado para acessar essa máquina. Aqui ele me dá as abas de Storage, Network Security e Monitoramento, por exemplo, se eu estivesse contratando alguma coisa adicional. Por exemplo, se eu contratar um Storage, quando eu clicar na minha aba Storage, eu vou ter o meu tipo de storage alocado, seja um block storage, um file, object, ou até um evault para backup storage também. E assim nas outras abas também. Uma diferença importante dessa solução é que se eu vim em upgrade e downgrade, eu acesso qual que é o host que eu quero acessar para fazer um upgrade ou não. Eu consigo alterar as minhas soluções de CPU, de memória RAM, de disco, por exemplo, adicionar um disco adicional a essa máquina. Então, conforme eu vou alterando, ele vai me mostrando quanto que isso vai interferir no meu preço final. Então, isso é interessante porque aqui já está com valor de markup já. Então, por isso que alguns clientes acabam recebendo esses valores. Então, eu posso fazer essa alteração também. Vou em Next, aprovo essa solicitação e acontece a mesma coisa. A máquina sofre um reboot, essa máquina virtual, e depois de 5 minutos ela já sobe com o poder computacional que você alocou agora. A mesma coisa para storage. Se eu tiver um storage alocado, eu consigo fazer um upgrade dele ou um downgrade. Por exemplo, se eu tivesse 10 GB, 20 GB, quiser ir para 1 TB, eu consigo fazer isso via portal, muito prático. Interessante é que eu possuo aqui algumas informações importantes, como, por exemplo, o meu username e o meu root para acessar essa máquina. Então, por exemplo, eu estou com esse servidor virtual, já está ligado, ele está ativo aqui, eu vou acessá-lo através do put, através de SSH, porque esse é um servidor CentOS. Então, eu vou copiar no IP, vou dar um open, vou permitir esse acesso, e ele já vai me pedir as credenciais de acesso desse cara. Então, eu venho no boot, vai me pedir o password também. Perfeito. Já estou logado no meu servidor teste software. Então, basicamente, é isso que o cliente precisa no dia a dia dele. Ele precisa do acesso root com essas senhas e os IPs. É claro que se ele for rodar uma VPN, ele vai ter um outro tipo de acesso, um acesso diferenciado. Se for um ambiente Windows, por exemplo, ele pode acessar via RDP sem problema algum. E ele pode criar acesso da maneira que ele preferir dentro da software, da maneira que ele achar necessário que seja construído. Existe também a possibilidade de, através desse portal do cliente, acessar
o portal da Softlayer. Deixa eu alterar o meu browser, já que o browser já está fazendo assim as salvas. Então, vou fazer o acesso a esse portal que eu estou mostrando para vocês, através da internet. Aqui eu tenho o mesmo acesso que eu estava mostrando para vocês, da minha aba Softlayer. Deixa eu abrir aqui, não, fica melhor. Venho em portal. E acesso ao meu portal Softlayer e consigo o Sign On. Perfeito. Estou dentro do portal da Softlayer e tenho todos aqueles dados que você já está acostumado a ter no portal da Softlayer mesmo. Então, qual é o meu monitoramento, se ele já está up, se ele está down, se aconteceu algum evento recente nessa minha máquina, eu consigo ter acesso aos tickets, ao nível de rede, por exemplo, que está sendo utilizado. Eu vou entrar em Devices, Device List. Aqui está o meu servidor, em São Paulo, ok, meus IPs estão aqui, corretos. Meu root e minha senha. Se eu tenho algum tipo de configuração específica para ele. Quais são as minhas senhas de acesso para essa máquina, com alguma aplicação específica que talvez eu tenha colocado dentro dela. Então, está aqui. Meu CentOS com 1 GB e 1 Core. Meus tipos de IP, o throughput das minhas placas de rede, por exemplo. E o interessante de falar, nesse caso, é que o portal da IBM, por estar linkado ao nosso marketplace, não possibilita uma criação de uma segunda máquina direto por esse portal, por exemplo. Se você quiser mais uma máquina virtual, você tem que voltar ao marketplace e fazer um pedido por lá, exatamente para ele conseguir linkar essa sua compra aos valores do marketplace, ao ambiente marketplace todo que faz esse gerenciamento por trás disso. Então, não existe a possibilidade do cliente vir ao portal Softlayer depois e consumir um serviço adicional e pagar o valor do site do Softlayer uma fatura diferente, por exemplo, comprar com o cartão de crédito dele, por exemplo. Não existe, as APIs conseguem se integrar a esse nível de não permitir a compra adicional de um recurso se não for pelo marketplace, ou seja, se não for por você, parceiro. Então, isso é importante dar uma segurança e dar mais tranquilidade para você manter esse cliente fidelizado com você através de um serviço especial para cuidar desse ambiente virtual do cliente. E o que eu queria mostrar para vocês também, como a gente faz um cancelamento dessa conta. Nunca eu queira que vocês utilizem essa parte, mas se for necessário, é importante vocês saberem também. A gente vem até a última aba desse meu ambiente, que é conta, assinaturas. Aqui eu tenho todas as minhas assinaturas voltadas a esse cliente. Eu vou vir na minha assinatura que está em 12 de julho, que é exatamente hoje, aqui está em ativo e execução. Tem a opção aqui na direita, no canto inferior direito, de cancelar a assinatura. Eu clico nele. Tem alguns modelos aqui que eu posso criar especificamente para algum cliente. Nesse meu caso, o projeto terminou, então, demo foi realizada com sucesso. Finalizando. Próximo. Tenho certeza que vou cancelar essa máquina? É um caso a se pensar, porque existe é importante lembrar. Quando você cancela uma máquina no Softlayer, não existe nada que diga que a Softlayer é obrigada a manter arquivos ou informações dessa máquina configuradas
por algum determinado tempo. Ou seja, você cancelou essa máquina, 5, 10 minutos depois essa máquina vai estar cancelada e vai ser deletada no ambiente software. Então você vai perder todos os seus dados, vai perder as suas configurações, informações que estejam dentro dela. E lembrando também que no ambiente software não existe como você pausar uma máquina e ela parar de fazer com que ela pare de gerar fatura, por exemplo. Eu estou sendo faturado por hora, então eu vou parar essa máquina 2 horas e daqui 3 horas eu volto. Isso não existe porque o poder computacional que você configurou para essa máquina está disponível para você. A questão é só que você desligou essa máquina por questão de economia, talvez, ou por questão de um compliance de você dentro da sua empresa. Você tem que deixar ela down por alguns minutos ou por algum momento, mas isso não impede que ela seja faturada, no caso. Então, se você deletar essa máquina, ela sobe no seu ambiente. Se você desligar essa máquina, ela não sobe no seu ambiente, mas ela continua sendo faturada. Então, isso é importante lembrar para vocês também. Esse caso, eu tenho certeza que eu vou encomendar. Eu vou vir. E meu pedido vai ser fornecido para cancelamento. Então, a partir de agora, eu já tenho certeza que essa máquina vai ser excluída e deletada do meu ambiente. Então, acabou a sua máquina. Eu posso sair do meu ambiente e daqui a alguns minutos, aqui já foi até mais rápido do que eu esperava, a minha assinatura software sumiu desse ambiente e a aba software em breve também vai sumir. Eu não vou conseguir mais ter acesso a esse portal, por exemplo, nem se eu der um refresh ou salvar as credenciais de acesso que eu tenho, um single sign-on, por exemplo. Então, eu já posso sumir com ele. Pessoal, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que eu tenha sido sucinto o suficiente para manterem vocês interagindo com esse vídeo e linkado nesse vídeo até agora, online com a gente. Meus contatos estão na tela, então renan.medeiros@ingrammicro.com. Fiquem à vontade para mandar mensagem, para, enfim, pedir alguma informação diferenciada, entender melhor, ficou com alguma dúvida no portal, fez alguma compra, aconteceu algum percalço nesse seu caminho, apareceu algum erro, por exemplo, que você não sabe como lidar. A gente tem uma equipe de suporte técnico especializada, tem o chat do portal também. Então, fiquem à vontade para entrar em contato, para ligar. A gente está iniciando um processo muito interessante com o Softlayer. A gente tem bons cases. Nosso especialista de vendas, nosso field sales executivo de Softlayer é Rogério Coelho. Então, muito provavelmente, quando vocês me mandarem um e-mail, eu colocarei ele em cópia também para trabalhar com vocês nas suas oportunidades. E fique tranquilo que a ideia da Ingram é auxiliar vocês no dia a dia para fazer com que vocês tenham cada vez mais familiaridade para trabalhar com ambientes de infraestrutura como serviço, que a gente sabe que não é um dos mais fáceis de ser vendidos, mas é o que tem uma receita maior e que pode trazer muitos mais lucros para vocês, parceiros. Então, contem com a Ingram Micro, contem comigo, contem com o Rogério, e muito obrigado por vocês estarem até aqui agora, e vamos juntos. Vejo vocês na próxima webinar. Até mais, gente!